Boa noite, mais uma noite para a honra e glória do Senhor, com essa live, com essa série. Tome a iniciativa de pedir bênçãos, chegando hoje ao final. Hoje é a nossa última live, só estou me organizando aqui e eu estou muito feliz por essa noite, agradecida ao Senhor por mais esse trabalho, por mais a conclusão dessa série. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Eu vou compartilhar aqui a live com alguns amigos e quero te pedir para fazer o mesmo. Só clicar aí nesse aviãozinho e enviar para os amigos, para que mais pessoas sejam agraciadas com essa live, para que nós possamos aprender com as mulheres da Bíblia. É um prazer estar aqui com cada um de vocês nessa série. Tome a iniciativa de pedir bênçãos. Muito boa noite a todos vocês que estão me ouvindo, a vocês que estão no Instagram, boa noite, a você que está no canal Rita Magalhães, no YouTube, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Enviando aqui para algumas pessoas. Essa é a nossa última live da série Tome a iniciativa de pedir bênçãos. Chama as amigas e vem com a gente. Chama toda a sua família, compartilha essa live para que mais pessoas venham a aprender com as mulheres da Bíblia. É um prazer estar aqui com vocês mais uma noite. Eu sou a Rita Magalhães, sou apaixonada pela Palavra de Deus e pela igreja local, pois ambas transformaram a minha vida e resgataram a minha família. Isso é um motivo de muita alegria. Boa noite a todos vocês que estão aqui mais uma noite. Lídia, irmã Glorinha, todos vocês, Regina, é um prazer estar aqui com vocês em mais uma noite para juntos aprendermos com as mulheres da Bíblia. Para você que está me assistindo no YouTube, boa noite. Você que está aqui no Instagram, boa noite. Se você ainda não é inscrito no canal Rita Magalhães, no canal do YouTube, não perca tempo. Se inscreve, dá um like, compartilha com o maior número de amigos que você conhece, para que todos sejam abençoados, aprendendo com as mulheres da Bíblia. Eu torno a repetir que é muito importante que você dê um like. Quando você assistir no YouTube, que você dê um like. É muito importante que você faça um comentário. É muito importante que você compartilhe. Isso ajuda o YouTube a entender que a live é um conteúdo importante e ele divulga para que mais mulheres, mais pessoas sejam abençoadas. Se você está sendo abençoado ou abençoada com essas lives, eu te incentivo a compartilhar com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas. É um prazer estar aqui mais uma noite com vocês. Aprendi com as mulheres da Bíblia a tomar a iniciativa de pedir bênçãos. Escreve isso lá no comentário no canal no YouTube. Aprendi com as mulheres da Bíblia a tomar a iniciativa de pedir bênçãos. Somos filhos e filhas de Deus. Não precisamos viver de migalhas. Tem uma mesa farta preparada para nós. É isso que nós temos aprendido em todas as lives, que nós podemos tomar a iniciativa de pedir bênçãos ao nosso Deus. A palavra de Deus, ela é fortemente, ela é abençoadora. A palavra de Deus, ela não deixa dúvida nos seus filhos, ela é a verdade de Deus sendo revelada através das Escrituras, é a realidade de Deus sendo revelada. Quer conhecer a vontade de Deus, quer saber o que Deus deseja para a sua vida, leia a Bíblia. Aqui estão contidas as verdades cristãs, as verdades de Deus, a vontade de Deus está inserida nesse livro aqui, na Bíblia Sagrada.
Não deixe de ler a Bíblia. Leia a Bíblia diariamente. Seja apaixonada, seja apaixonado pela palavra de Deus. Porque é essa palavra aqui que vai te libertar, que vai fazer com que você ande de cabeça erguida. Quando nós lemos a palavra de Deus, tomamos posse das promessas. Quando nós vivemos em obediência ao que está escrito nesse livro aqui, nós podemos tomar a iniciativa de pedir bênçãos e podemos andar de cabeça erguida. O inimigo não pode com uma pessoa que conhece as verdades do Evangelho. O inimigo não pode com alguém que conhece, que sabe, que é filho, que é filha de Deus. João 8,32, e conhecerão a verdade. E a verdade, qual é a verdade? A verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. O conhecimento da palavra de Deus vai fazer toda a diferença no posicionamento dos seus filhos, no nosso posicionamento. Mateus 24:35 diz o seguinte: os céus e a terra passarão, tudo aqui vai passar. Um dia nós não estaremos mais aqui, eu e você não estaremos mais aqui. A roupa que nós usamos vão ficar para outras pessoas, vão ser jogadas fora. A nossa casa, outras pessoas irão habitar nela. Mas isso aqui, o que está escrito nesse livro, jamais vai passar. Jamais passará. Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Desde pequena eu sempre ouvi essa frase. Eu não sabia, não tinha noção que era Deus falando. Eu não tinha noção de onde estava escrito. Eu sabia que era Deus falando, porque o radialista ele falava com muita firmeza. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Desde pequeno, ouvindo isso, meu pai ligava o rádio e eu ouvia: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E um dia, quando eu conheci o Senhor, eu descobri que estava escrito aqui, que é a palavra de Deus, fiel e verdadeira, que jamais passa. Deus é fiel à sua palavra. Ele é um com a sua palavra e por isso nós podemos tomar a iniciativa de pedir bênçãos. Nós estamos na nossa última live. Nós hoje estamos aqui para aprender mais uma vez com as mulheres da Bíblia. O Senhor tem me inspirado a ensinar através das histórias das mulheres da Bíblia. E eu tenho usado as redes sociais para esse trabalho, para divulgar o que o Senhor tem me inspirado, me ensinado. Então, na semana anterior, nós ouvimos a história de Ana, a mãe do profeta Samuel. Foi uma live abençoadora, inspiradora. Com a mãe do profeta Samuel, com Ana, nós aprendemos como ter as nossas orações respondidas e ter fé para o impossível. Ana não podia gerar filhos. E o Senhor fez o impossível. Ela confiou, ela entregou, ela se colocou diante do Senhor. E ela tomou a iniciativa de pedir bênçãos. O Senhor queria um profeta, Ana queria um filho. A vontade de Ana, alinhada com a vontade de Deus, deu origem a Samuel, um dos maiores profetas messiânicos da Bíblia. Que se a sua vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, não haverá empecilhos para que ela seja realizada. Não haverá empecilhos para que ela seja realizada. Caso você ainda não tenha assistido, eu te incentivo a assistir e compartilhar com os amigos. Então vamos à nossa história de hoje. As virgens insensatas. Com elas, nós iremos aprender a cuidar do azeite, a cuidar do óleo. E nós vamos aprender a diferença entre arrependimento e remorso. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilha
para que as pessoas entrem e sejam abençoadas. Elas também poderão assistir depois, nossas lives ficam gravadas e a pessoa pode assistir depois no YouTube, canal Rita Magalhães, também aqui pelo Instagram. Todos nós já ouvimos falar sobre a parábola das 10 virgens, sobre a parábola das 10 virgens, que se encontra no Evangelho de Mateus. Jesus gostava de ilustrar seus ensinos com parábolas. Isso mesmo, esse método de ensino é muito eficiente e dinâmico. Essa revelação específica para os filhos de Deus. Deus estava falando para os filhos, para nós, e isso acabava confundindo os intelectuais da época e também os religiosos. Só quem era filho ia entender. Só quem tinha o Espírito de Deus, que estava ligado com Jesus, entendia o que ele estava ensinando. E a minha oração nessa noite, a minha oração é para que essa história de hoje seja reveladora para cada um de nós. A minha oração é que a história de hoje, a história das virgens insensatas, seja reveladora para cada um de nós. Então vamos ao texto para ver os ensinamentos que as virgens insensatas nos deixam. Mateus 25, do 1 ao 13. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para suas lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: "Vejam, o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo." Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: "Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando." As outras, porém, responderam: "Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês." Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: "Senhor, Senhor, abra-nos a porta." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta." Essa parábola tem muito a nos ensinar sobre Jesus e a igreja. Jesus representando o noivo e as virgens representando a igreja. Ela fala sobre a vinda de Jesus. Essa parábola fala sobre a vida eterna, sobre o tempo de preparação para esse dia que será glorioso. Essa parábola fala muito sobre foco. A vinda de Jesus está muito próxima, está cada dia mais próxima. Acredito que, assim como eu, você não tenha dúvida quanto a isso. Jesus está às portas. Realmente isso é um fato. O noivo está às portas e os sinais são visíveis.
Os sinais estão cada dia mais claros. O Senhor está à porta, o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E assim como o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo, e assim como o inimigo não está brincando de ser inimigo, eu e você não podemos brincar de ser crente, de ser cristãos. As virgens insensatas não levaram muito a sério o seu compromisso em aguardarem o noivo. Elas não estavam comprometidas de fato e de verdade em aguardar o noivo. Elas não valorizaram a pessoa do noivo. Elas fizeram pouco caso nas palavras do noivo. O noivo estava organizando a casa para que elas desfrutassem da morada. Elas podiam descansar, mas não deveriam, elas podiam descansar, mas elas deveriam estar prontas no momento da chegada do noivo. O texto é claro em relação ao descanso. Mateus 25, 1. Como o noivo demorou, Mateus 25, 5. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Só tem direito ao descanso quem já trabalhou o suficiente para ele. Só tem direito a descansar quem já cumpriu com as suas tarefas. As virgens insensatas, elas não tinham cumprido com a tarefa. O Senhor quer nos ver descansadas. Ele quer que nós descansemos confiando nas suas promessas. Nós podemos descansar enquanto esperamos. E isso é lindo demais. E eu quero deixar uma pergunta para você. Por que você não consegue descansar? Por que você não consegue descansar? O Senhor sempre vai prover o escape. Para as noivas que estão preparadas, o Senhor sempre vai promover o escape. Por que você está tão aflita? Pare um pouquinho para pensar e refletir sobre isso. Se você é filha de Deus, se você confia na palavra, se você tem a palavra de Deus, você pode descansar. Você pode descansar porque essa doença não é para a morte. Você pode descansar porque a provisão vem logo cedo pela manhã. Você pode descansar porque Ele já ouviu a sua oração. Você pode descansar porque Ele não está alheio aos seus problemas, Ele não está alheio à sua vida. O noivo está preparando tudo para você. Você pode descansar porque Ele sempre vai prover o escape. Ontem a minha pastora, ela foi assertiva na ministração. E logo depois do culto, Deus, Ele me abraçou literalmente através da vida de uma irmã. E aquilo foi lindo demais. A irmã que me abraçou no final do culto, ela foi boca de Deus para a minha vida, trazendo confirmação para questões tão íntimas que eu tenho com o Senhor. E foi lindo demais perceber aquele abraço, como se Jesus estivesse me abraçando e dizendo, acalma a tua alma, aquieta a tua alma, está tudo nas minhas mãos. E foi lindo demais, e é assim que Ele faz conosco. Então, Ele está olhando para você, independente da situação que você esteja passando. Jesus, Ele não está alheio a você, ao que está acontecendo contigo. O Senhor não deixa que o nosso coração permaneça aflito. Nós não precisamos viver como as virgens insensatas. João 14, do 1 ao 4, fala o seguinte: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Nosso Deus, Ele é um Pai zeloso pela sua palavra. Estamos sendo bombardeadas constantemente com distrações o tempo inteiro. O celular é uma excelente ferramenta, é uma ferramenta que eu utilizo e muitas pessoas utilizam para divulgar a palavra de Deus, para ouvir sobre a palavra de Deus. Mas se nós não estivermos atentos, ele rouba o nosso tempo, ele nos distrai. Se nós não estivermos atentos, ele vai roubar o tempo de qualidade que nós deveríamos ter com o Senhor. Nós estamos sendo bombardeadas pelas distrações e nós precisamos ter foco, ou elas vão nos afastar da presença. A questão de ter azeite é muito séria. As noivas sensatas não poderiam dar ou emprestar o seu azeite, pois se assim fizessem, se desviariam da luz. Quando eu era bem pequenininha, na minha casa, não tinha energia elétrica. Ainda não tinha energia elétrica. Eu me lembro quando ligaram a energia elétrica lá em casa, foi uma festa, foi fantástico. Mas eu me lembro claramente que nós usávamos lamparinas, lampiões e lamparinas. E as lamparinas, elas eram abastecidas com querosene. Era querosene que era o combustível, né, para que aquela lâmpada, para aquela luz permanecesse acesa. E se nós não reabastecêssemos aquela luz, a querosene ela era absorvida, né, pela chama e ela ia diminuindo dia a dia, minuto a minuto, nem dia a dia, minuto a minuto ela ia diminuindo. E na nossa vida espiritual não é diferente. Se nós formos olhar para a nossa vida espiritual, se nós não mantivermos ali aquecendo aquele fogo, reabastecendo a chama que tem dentro de nós, que é o Espírito Santo, essa chama ela vai diminuindo. Nós precisamos abastecer dia a dia o Espírito dentro de nós com a leitura da palavra, com adoração, com louvor, com oração, com gratidão. Isso aí é o combustível que vai manter a nossa luz acesa, a lamparina acesa, que vai manter o Espírito vivo dentro de nós. Então nós precisamos abastecer. Não podemos ser pessoas insensatas. Devemos dia a dia estar ali reabastecendo, colocando óleo, colocando azeite, colocando a querosene para manter a chama acesa. E a querosene que nós colocamos, como eu já disse, é a leitura da palavra, é a oração. São palavras que edificam, são profetizar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Tudo isso vai fortalecendo o nosso espírito. E quando nós formos apertados pelo mundo, apertados pelas situações ao nosso redor, nós vamos responder com aquilo que está dentro, com a chama que está acesa dentro de nós. Nós vamos responder com a palavra de Deus. Então nós precisamos estar alertas, porque o noivo virá. Não há dúvida alguma, o noivo virá, é uma promessa, está escrito, que ele falou: eu vou preparar o lugar e eu vou voltar para buscar minha igreja. Então nós não podemos ficar desapercebidas, não podemos ter uma vida insensata, de insensatez. O Senhor virá. Se eu preciso perdoar hoje, eu preciso perdoar hoje. Se eu preciso andar mais uma milha, eu vou andar mais uma milha. A palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira. Né? Nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós temos que pagar o mal com o bem. Nós precisamos manter a nossa chama acesa, viva. O Senhor precisa, quando Ele voltar, se houver luz em nós,
Ele vai nos ver e vai nos levar. Mas se nós deixarmos que essa chama se apague, se nós não liberarmos o perdão necessário, se nós não liberarmos as pessoas, não amarmos as pessoas como nós devemos amar, como nós somos instruídos a amar, o Senhor virá e a chama estará apagada. E Ele não nos verá, Ele não nos reconhecerá. O que vai fazer com que o Senhor nos reconheça é a luz dele brilhando dentro de nós, exalando através da minha e da sua vida. Então a questão do azeite é uma questão muito séria. As noivas não poderiam dar ou emprestar o azeite. Se eu deixar que o meu azeite, que a minha lâmpada se apague, quando a noiva estiver subindo, eles não vão poder me emprestar do azeite deles, não. Eles vão estar olhando para o noivo. Eles não poderão olhar para trás. Então nós precisamos manter a nossa chama acesa e a abençoar as vidas que o Senhor coloca perto de nós. Você tem noção que alguém ou alguma coisa pode estar sugando o azeite sem que você perceba? E quando nós estivermos aqui na terra, situações ou pessoas ou coisas podem sugar o nosso azeite se nós não estivermos atentas. E você sabe como descobrir se isso está acontecendo com você ou não? Você tem noção de como fazer isso? O apóstolo Paulo nos orienta a procurar com zelo os melhores dons. Então nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me dá discernimento de espírito, para que eu perceba as situações ao meu redor. Me dá discernimento de espírito para que as coisas não venham apagar a chama que está dentro de mim. Me dá discernimento de espírito para que eu possa perceber se essa situação é para me abençoar ou não, ou se ela está apenas me sugando, me desgastando, me afastando da sua presença. Peça ao Senhor, procure com zelo, busque com zelo os melhores dons. Peça discernimento de espírito. Isso vai te ajudar nessa questão de perceber se algo ou alguém está sugando o seu azeite. Nós precisamos ser vigilantes. A parábola diz que as 5 insensatas não levaram óleo suficiente para suas lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. O azeite de hoje não servirá para manter a lamparina acesa amanhã. Nós precisamos ter óleo de reserva. O noivo não reconheceu as noivas. Ele não reconheceu as noivas insensatas. A luz dele precisa brilhar em nós e através de nós para nós sermos reconhecidas. Precisamos aprender hoje a não sentirmos remorso. Nós precisamos nos arrepender hoje para não sentirmos remorso quando o noivo vier buscar a sua igreja. Nós precisamos aprender hoje a nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender hoje para que amanhã nós não venhamos a sentir remorso quando o noivo virar as costas para nós. Se nós estivermos ligados na videira, nós não seremos abaladas. Se nós estivermos ligados na videira, o noivo não vai nos dar as costas. E eu disse que falaria hoje sobre a diferença entre remorso e arrependimento. As virgens insensatas sentiram remorso. Elas tiveram várias oportunidades para se arrependerem. Elas tiveram várias oportunidades. Elas podiam ter deixado a preguiça, ter deixado o sono de lado, para ir lá encher, comprar o azeite necessário para suas lamparinas, mas não. As sensatas sentiram sono. Elas tinham direito àquele sono. As insensatas também quiseram dormir, quando elas poderiam ter voltado, ser arrependido,
perdi tanto tempo, agora não tenho mais tempo a perder, eu vou voltar lá e eu vou comprar o azeite para que quando o noivo vier, ele me encontre aqui fiel. Mas não, elas também dormiram. E nós sabemos que existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Existe uma diferença, uma grande diferença entre essas duas sensações. As virgens insensatas tiveram tempo para se arrependerem e voltarem atrás, mas o sentimento de comodismo, de preguiça, as levou à estagnação. O Senhor não rejeita um coração arrependido. Se elas tivessem se arrependido, ele não as negaria. E ele nos adverte ao arrependimento. Atos 3,19 diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mateus 3, 8 e 10 diz o seguinte: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E nós sabemos que ali haverá choro e ranger de dentes. Quando nos arrependemos por alguma ação, nós voltamos atrás e fazemos diferente e produzimos frutos de caráter novo. O arrependimento verdadeiro nos leva à maturidade. Somente quando nos arrependemos de verdade podemos chegar diante do Pai e tomar a iniciativa de pedir bênçãos. Jesus conhece e honra o arrependimento genuíno. Pedro negou Jesus e se arrependeu de verdade. Jesus fez questão de que Pedro soubesse que ele havia perdoado. Tanto que quando Jesus ressuscitou, ele falou: avisa aos discípulos e também a Pedro: Pedro, você me negou, mas você se arrependeu, eu não me esquecerei de você. O coração arrependido de Pedro transformou por completo a sua vida. Agora já Judas não se arrependeu. Judas sentiu remorso pelo fato de ter traído Jesus. O sentimento de Judas o levou à autopunição. O remorso leva a pessoa à autopunição. O arrependimento é uma emoção saudável, enquanto o remorso é uma emoção destrutiva que pode prender a pessoa à culpa, ao abatimento. Judas ficou tão preso à culpa que ele tirou a sua própria vida. As virgens insensatas tiveram tempo suficiente para fazerem diferente e elas não fizeram. Elas não demonstraram fruto de arrependimento. Se elas tivessem se arrependido, não perderiam tempo com sono. Elas dariam um jeito e arrumariam tempo para retornar e comprar o azeite enquanto havia tempo. Salmo 51, 16 e 17 diz o seguinte: tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocausto. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O Senhor jamais rejeitará um coração humilde e arrependido. Davi, Paulo e Pedro são alguns exemplos claros de arrependimento na Bíblia. Saul e Judas são exemplos de remorso. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. A tristeza do mundo, ela resulta em morte, porque ela é o remorso. As pessoas fazem, erram e depois tornam a fazer, e tornam a fazer, e tornam a fazer. Não é um arrependimento. O arrependimento, ele produz mudança, uma mudança significativa na pessoa. Mulher, o que você tem feito para manter a sua lamparina acesa?
O que você tem feito para manter a sua lamparina acesa? Essa é uma área da nossa vida que nós devemos tomar a iniciativa de pedir bênçãos. Para que a nossa lamparina permaneça acesa, nós precisamos nos achegar ao Senhor arrependidos e dizer: Senhor, eu me arrependo do tempo perdido. Senhor, eu me arrependo de não me voltar para o Senhor, de não ler a Tua palavra, de não Te obedecer. E você pode pedir: me ajuda, Deus. E o Espírito Santo, Ele vai te ajudar. E Ele vai te dar estratégias para uma vida devocional. Se você priorizar o reino de Deus e a sua justiça, a sua lamparina jamais se apagará. Se você priorizar o reino de Deus e a sua justiça, a sua lamparina jamais se apagará, pois é ali que está embutida a palavra do Pai. É ali que está embutida a presença do noivo. Não negligencie a sua vida devocional. O azeite de hoje não servirá para amanhã. Ele é como o maná que descia no deserto e que precisava ser colhido diariamente. Nós precisamos de azeite novo todos os dias. Nós precisamos colocar energia, colocar combustível na nossa lamparina para que ela permaneça acesa. Fazendo assim, naquele grande dia, nós ouviremos da boca do nosso Senhor o que está escrito em Mateus 25, 21b. Entra no gozo do teu Senhor. Naquele grande dia, se nós formos fiéis, se nós tivermos fé e formos fiéis na nossa vida devocional, na prática da palavra de Deus, no arrependimento, nós vamos ouvir da boca do nosso Pai, da boca do noivo: entra no gozo do teu Senhor. Lucas 11, 13 diz o seguinte: portanto, se vocês que são pecadores sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Mateus 7, 8, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A você que está aqui me ouvindo, muito obrigada pela sua atenção. Na semana que vem, nós iniciaremos com uma nova série, a série Ser Mãe, onde nós participaremos das alegrias e dos desafios de 4 grandes mulheres que foram agraciadas para ser mães de homens escolhidos para uma grande missão. Na próxima semana começa a série Ser Mãe. Não fique de fora. Venha aprender com as mulheres da Bíblia. Nós vamos aprender com 4 mulheres. Nós vamos aprender com Maria, a mãe de Jesus. Imagine o coração de Maria, uma jovenzinha que foi agraciada em gerar o Salvador da humanidade. E aquela mãe que viu seu filho morrer numa cruz por conta dos nossos pecados. Nós vamos aprender com ela. Nós vamos aprender muito com Maria. Nós vamos aprender também com Isabel, a mãe de João Batista. João Batista que veio trazer a novidade que seria Jesus, que veio, que clamou no deserto, que veio abrir o caminho no deserto. Imagina o coração de Isabel, uma mulher idosa que engravidou e teve um filho para anunciar a vinda do nosso Salvador. Nós vamos aprender também com a mãe de Sansão, a mãe de Sansão, um homem de Deus, um homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, para cuidar do povo de Israel, e tinha aquela fraqueza. Como estava o coração daquela mãe diante da fraqueza do seu filho em relação a mulheres? Que dor que ela não sentia, que ela não sentiu, e nós vamos aprender com ela. Nós vamos aprender também com Joquebede, a mãe de Moisés. Aquela mãe que confiou, que sabia que o filho dela, que Deus tinha um plano maravilhoso para o seu filho. E ela, para resguardá-lo, precisou depositar o seu filho num rio. Nós vamos aprender com essas mulheres e eu te convido a estar comigo. Nós vamos aprender a ser mãe com essas mulheres e, sem sombra de dúvidas,
São mulheres encorajadoras. Então vem comigo na próxima semana. Se você ainda não é inscrito no canal Rita Magalhães no YouTube, faça isso agora e vamos juntos aprender com as mulheres da Bíblia. Eu creio que essas lives tomem a iniciativa de pedir bênçãos. Assim como elas me abençoaram, elas também abençoaram e continuarão abençoando muitas vidas. Nós somos filhos e filhas de Deus. Não precisamos viver de migalhas. Podemos chegar diante do Senhor, lançar as nossas ansiedades sobre Ele e tomar a iniciativa de pedir bênção. E podemos deitar na nossa cama e dormir tranquila, porque Ele está guardando o nosso bom depósito. A você que está aqui me ouvindo, muito obrigada pela sua atenção. E que você continue convidando, compartilhando essas lives para que mais mulheres tomem a iniciativa de pedir bênçãos, para que mais mulheres tenham uma vida devocional, para que mais mulheres conheçam a palavra de Deus, o poder libertador da palavra de Deus. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de mim e de você. É o Espírito Santo. E nós vamos sim manter essa luz acesa dentro de nós. Não seremos insensatas, manteremos essa luz acesa. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma semana cheia da graça de Deus e que você continue participando da vida cristã, comungando com os seus irmãos. A você que está me ouvindo, muito obrigada pela sua atenção. Eu desejo a você um abraço carinhoso. Desejo uma semana abençoada com Jesus. E na semana que vem nós estamos juntos às 22 horas no canal Rita Magalhães. Até a próxima semana.